Tudo bom, pessoal? Bom, hoje nós vamos tratar sobre o tema ergonomia, né? Em geral, essa foto aí representa muito, né? A evolução do ser humano, depois as mudanças com relação à postura, principalmente com o computador e etc, que fizeram que a gente mudasse muito o nosso estilo de vida, né? Bom, a ergonomia, pessoal, esse tanto de seta aí é para demonstrar que é algo que depende de várias outras ciências, né? Matemática, física, biologia, ciências humanas, é algo que envolve diversas coisas, né? Desde psicologia do trabalho, fisiologia do ambiente, biomecânica, tempo e movimento, etc, etc, etc. Né? Então é algo bem complexo, né? E que envolve não só o mais simples, que são os movimentos do corpo, etc., como também a parte psíquica, né? A parte de como o trabalho é desenvolvido em seu tempo, como os movimentos são desenvolvidos, etc. Bom, qual é o conceito de ergonomia? Ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem e seu trabalho, equipamento e ambiente, e particularmente a aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia na solução surgida nesse relacionamento, né? Então, qual que é a grande ideia? A ideia é adaptar o trabalho, né, o posto de trabalho da pessoa à pessoa, e não o contrário, né? Normalmente, na maior parte das empresas, a gente tem a adaptação da pessoa ao posto de trabalho, né? Ela chega, tem que usar aquela cadeira ali que não é adequada para ela, tem que usar aquela mesa que não é adequada para o tamanho dela, e ela tem que se virar ali. Mas não, a grande ideia da ergonomia é que o posto de trabalho se adapte para a pessoa, né? Então, se a pessoa precisa de um aumento, um acréscimo naquela mesa, que ela abra um helpdesk, né, para poder pedir para aumentar o pé da mesa, né? Se ela precisa de um apoio de pé, a gente até disponibilizou várias unidades ao longo do, do ano de 2019, né? Foi uma compra teste aí que a gente vai comprar mais o dobro das unidades para poder atender uma maior parte do hospital, para auxiliar as pessoas que têm uma estatura menor, né? E por aí vai, né? A questão do monitor, como eu vou mostrar mais adiante, são todos itens que podem ser solucionados e devem ser solucionados para que o posto de trabalho seja adaptado ao homem, não o contrário, né? Bom, e onde a gente aplica ergonomia? Ergonomia a gente tem em todo local, né? Seja nos nossos afazeres do lar, no meio de transporte, no trabalho, etc. Bom, formas inadequadas de usar o corpo humano, né? Muitas vezes a gente está ali no movimento, levantamento ou no carregamento de cargas muito pesadas, né? A gente tem aqui um exemplo de um trabalhador aqui carregando uma carga muito além do que ele conseguiria carregar, né? Então tudo isso gera um esforço excessivo na coluna. Um outro caso aqui, né? A pessoa ali fazendo a movimentação de um sofá, fazendo toda essa flexão com a coluna, né? Então assim, a grande questão da ergonomia também quando a gente fala na parte dos movimentos é a proteção da coluna, né? A gente vai falar um pouco mais disso à frente nessa apresentação, mas já adiantando aqui, né? A gente vê que uma posição correta é aquela onde a pessoa está próxima do móvel, daquilo que ela vai levantar, né? A pessoa agacha, mantendo a coluna ereta, e aí sim levanta, né? Mantendo essa postura, para que não haja nenhum esforço, né? Nas vértebras e em toda a coluna cervical. Então, essa é a grande questão. Esse cara aqui, o que ele está fazendo? Ele está agachando, então ele está forçando aqui extremamente a coluna dele, né? E a rotina de atividades feitas de forma errada, né? O cara faz isso aqui hoje, amanhã está carregando um saco desse, depois da manhã está sentando de forma incorreta no computador, tudo isso vai gerando os problemas ergonômicos, né? Então aqui, né? Esforços feitos longe do corpo ou em posição de flexão e torção do tronco. A flexão e a torção do tronco, né, seja aquele que está no movimento de flexão, mas poderia ser uma torção, né, quando por exemplo você está na sua mesa, de frente para a tela do computador, e aí você tem que toda hora, por exemplo, um atendente de telemarketing, né, toda hora vai virar para poder atender o telefone que está na sua esquerda, na sua direita. Então isso gera uma torção de tronco. Então, a grande questão é essa, né? Evitar a flexão e a torção. Bom, outra questão é a repetitividade, né? Como eu falei, muitas vezes você fazer um movimento daquele de forma
eventual não vai gerar um problema, mas a repetição de um mesmo movimento, né, com certeza gera problemas. Principalmente quando não é feito o devido tempo de repouso, né? A questão do repouso é muito importante, a gente vai falar um pouco disso também a seguir, mas é um item extremamente importante na ergonomia. Outra questão, a posição forçada de punhos ou de ombros, né? Muitas vezes na digitação, na escrita, né? A gente conhece muitas pessoas aí que têm problemas nos punhos, na mão, que advém dessa questão, né? Da força que se utiliza naquela atividade que ela executa rotineiramente e na ausência de um repouso, né? Numa atividade contínua. Bom, carga de trabalho fisicamente muito pesada e ou em condições de altas temperaturas, né? A questão de temperatura também tem a ver com ergonomia, né? Uma temperatura adequada, porque tudo isso envolve como o trabalho vai ser realizado, em que situação você vai estar desenvolvendo seu trabalho, se você pode ter outros problemas também, questão de dor de cabeça, né? E outras coisas que podem atrapalhar na execução da atividade, né? Bom, quais são os sinais de alarme, né? Que a gente tem muitos casos no hospital de pessoas que já estão em sinais de alarme. Então, a gente tem sinais fisiológicos, né? Aceleração dos batimentos cardíacos na realização das atividades, né? Quando você está normalmente fazendo atividade de muito esforço. Quantidade de ar respirado, né? Também atrelado a essa questão fisiológica. Atividade elétrica cerebral, né? Todo aquele estresse pensando para resolver aquele problema. Temperatura corporal, né? Também impacta aí na questão fisiológica. E são esses os itens relacionados à fisiologia, né? Que vão indicar sinais de alarme. Eu estou todo dia aqui no meu trabalho com batimentos cardíacos aceleradíssimos, começa a ficar quente, uma atividade cerebral extremamente, né, desgastante. Tudo isso pode ser um indício de um problema ergonômico. Em nível de trabalho, né, repetitividade de erros cometidos em uma tarefa, você começa a errar muitas coisas porque você está ali numa jornada excessiva, por exemplo, ou numa situação que te coloca em uma situação de risco, né? As baixas na produtividade e na qualidade. A gente, por exemplo, pessoal, vê que várias pessoas que já se acidentaram uma vez acabam se acidentando de novo. Muitas vezes, e muitas vezes essas pessoas têm mais de um vínculo, né? Então tudo isso gera fadiga, gera a possibilidade da gente se acidentar novamente. Daí a importância da gente tomar esse cuidado, né? Aumento dos índices de retrabalho, índice de trabalho, incidentes de trabalho, né? E pode-se dizer também dos acidentes, né? Então tudo isso acaba demonstrando para você que você já está numa situação ali crítica com relação à questão ergonômica que deve ser tratada, né? Seja na redução de carga de trabalho, seja na adaptação do seu ambiente de trabalho, né? Dentre outras situações. Bom, os principais fatores que sabidamente contribuem para o aparecimento de LER, DORT, né? Lesão por esforço repetitivo. Questão do pagamento de prêmio de produção, né? Muitas vezes trabalho noturno é mais bem pago e faz com que muitas pessoas façam vários plantões noturnos, etc. Tudo isso pode acabar contribuindo para essas lesões, né? A ausência de pausas no trabalho também, questão da prática de horas extra e a dupla jornada, né? A gente sabe que a maior parte do pessoal da assistência, médicos, etc., tem uma jornada em vários locais e isso acaba prejudicando toda essa questão e expondo eles a um esforço repetitivo mais exacerbado, né? Bom, falando da coluna, como eu falei, acho que na ergonomia um dos itens mais importantes é a coluna, né? E um dos problemas que a gente pode ter é a questão da escoliose, que é um desvio lateral da coluna, né? Vocês, a maior parte que são da área da saúde, sabem mais que eu, mas esse tipo de lesão, né, tem como possíveis causas situações que a gente mesmo conhecendo repete, né? A pessoa sentada ali de forma totalmente errada, né? Ali com uma certa torção da coluna para poder mexer no computador, aqui também, e a questão até do telefone, né? Então aqui são situações que a gente vê no dia a dia no hospital e que são problemas que vão começar a dar todos aqueles sinais que eu indiquei, né? E que vai fazer com que a pessoa tenha que se afastar, aconteça, né, perdas de trabalho, etc, né?
situações que podem ser evitadas. Outras questões é a cifose, né, que é o aumento da convexidade, acentuando-se a curva para frente na região torácica, correspondente ao corcunda, né, que a gente tem aí, e a lordose, né, que é um aumento da concavidade posterior da curvatura na região cervical ou lombar. Né. A gente tem essas duas situações aí que também, né, podem chegar a um nível aí de hérnia de disco, né, de rompimento de disco, mas as principais causas vêm daquelas mesmas situações, né, o excesso de peso, a forma incorreta de executar uma atividade. Né, então tudo isso é muito importante que seja avaliado quando na realização de atividades. Né. As questões de lombalgia também, né, muitas vezes a gente acaba chegando ao ponto de ficar em situações de problema na coluna, em especial nessa área. Né. Bom, quais são os possíveis sintomas? Dores frequentes na coluna, podendo serem sensação de fisgada, queimação, latejando. Dores musculares que podem atingir apenas algumas regiões ou toda a coluna, deixando os músculos rígidos, duros. Diminuição do movimento, observando-se maior dificuldade de movimentação, as atividades diárias já não são tão fáceis de realizar. Então, você está ali todo dia realizando aquela atividade de forma errada, de forma errada, de forma errada. Chega um ponto que você não consegue mais executar aquela atividade, né? Começa a sentir aquela dor. Muitas vezes tem que fazer um tratamento prolongado para poder resolver toda essa problemática. Dificuldade para dormir, né? Também é um momento ali de mudança da questão da coluna, das posições de se dormir, né? Não acha uma posição. Fraqueza muscular, né? Parece que eu perdi o jogo da perna, a gente já teve situações lá assim também. Então são sintomas também dessa questão das lombalgias. Sensação de formigamento, né? Algumas pessoas relatam sentir um formigamento na ponta dos dedos, né? Sem nem mesmo saber que pode estar atrelado a alguma questão da coluna. Né? Então tem afeta grandes áreas do corpo, né? E não só a coluna por si só. Encurtamento muscular, né? O músculo literalmente diminui de tamanho e há a sensação de que seu corpo está diminuindo, está se repuxando. Né? Sensação de estar torto, né? Podendo sentir seu corpo se curvando para um dos lados, para frente ou para trás. Então a gente tem essas possibilidades. Né? Daqui até a importância da gente sempre fazer um alongamento antes de iniciar o nosso trabalho, seja na parte assistencial, seja na parte administrativa. Né? Tudo isso é muito importante antes de iniciar qualquer trabalho. Igual a gente faz na academia, né, para poder fazer todas as nossas atividades, no trabalho a gente também tem todo um esforço físico, né, e que acaba gerando essa necessidade de se alongar. Né. Então, no caso da LER, né, que é a lesão por esforço repetitivo, as possíveis causas normalmente são a repetitividade, a compressão mecânica, a força, a postura inadequada, né, tudo isso acaba gerando a LER, né, que é muito conhecida por todos vocês. Né? Em geral, os sintomas são dores que se agravam com o tempo, sendo em grande parte uma sensação de fisgada, uma fraqueza muscular intensa, atrofia muscular, né? Os músculos perdem massa muscular, diminuem de tamanho, dificuldade em atividades normais necessárias do dia a dia. Bom, a gente tem também a questão do trabalho estático, né? E as queixas que a gente tem no corpo devido a esse tipo de trabalho. Né? Por exemplo, tipo de trabalho de pé no lugar, né? A pessoa que trabalha muito em pé. Em geral, vai ter queixas, né? Nos pés e nas pernas, eventualmente ocorrência de varizes. Postura sentado, mas sem apoio para as costas. Em geral, na musculatura distensora das costas, né? Parte lombar, etc. Assentos demasiadamente altos ou baixos, né? Nos joelhos, pernas e pés, né? Ombro, nuca. Postura de tronco inclinado, sentado ou de pé. Na região lombar, desgaste de discos intervertebrais. Cabeça curvada demasiado para frente ou para trás. Nuca e desgaste dos discos intervertebrais. Postura de mão forçada em comandos ou ferramentas. Né? Antebraço, eventualmente inflamação dos tendões. Então, tudo isso são queixas e possíveis consequências de um trabalho realizado dessa forma. Né? Então, até dirigindo, a gente tem esses problemas. Né? A questão do assento mal regulado, né? Sem dar todo o respaldo aqui para a nossa coluna. A questão da pressão, né, pessoal, como eu falei,
esse tipo de movimento aqui de flexão ou de torção, né, eles geram uma força, né, que em geral estaria centralizada aqui no disco, tudo certinho, uma força muito maior aqui e descentralizada. Então acaba forçando o disco de forma totalmente desordenada, né, o que pode gerar todas aquelas problemáticas de hérnia, de dores, etc., que tudo podem advir dessas situações aqui. Então daí a importância, né, de, da execução correta de algumas atividades, né? Uma questão lá de carregamento de sacos, né, mochilas, né, evitar carregar em um só ombro, né, seja de um lado ou de outro, sempre tentar contrabalancear os pesos nos braços, né, para não fazer esses movimentos com a coluna. Bom, a gente tinha falado aqui atrás do movimento aqui, né, totalmente errado de flexão. E aqui a gente vê como deve ser o movimento certo, né? O movimento certo deve ser agachando-se perante a carga que você vai levantar, né? O mais próximo dela, né? Diferente aqui, e aí sim segurá-la e fazer o levantamento, né? Então essa é a grande questão do levantamento de cargas, né? O pessoal também administrativo, ou enfim, o pessoal da assistência que atua nos computadores, né? A gente tem essas posturas aqui que também criam toda essa pressão nos discos, né? Gerando dores e todos aqueles sintomas que eu comentei anteriormente. Daí a importância de sentar corretamente. Um outro item aqui, até um item que acontece na CME, né? A gente tem o carregamento de caixas, muitas vezes caixas muito pesadas. A gente tem lá alguns carrinhos, mas muitos acabam levando na mão para agilizar, né? Então a ergonomia, em geral, é muito briga muito com o tempo, né? Muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa rápida para resolver logo e aí faz de forma errada, né? A gente faz, por exemplo, esse tipo de movimento para pegar uma caixa ao invés de fazer esse. A gente faz esse tipo de atividade ao invés de utilizar um carrinho. Só que com tudo isso a gente está sobrecarregando nossa coluna, nossos músculos, etc. E tudo isso pode gerar problemas, como a gente já veio falando ao longo dessa apresentação, né? Daí a importância de utilizar, em especial e o recado para o pessoal do CME, né? Utilizar os carrinhos para transportar as caixas, né? Em especial aquelas caixas mais pesadas. Bom, enfim, né? Posturas inadequadas são feitas a todo momento, né? Seja lá carregando uma bolsa só um braço, né? Sem balancear os pesos, seja aqui no caso de passar roupa, mas enfim, a questão da flexão da coluna, né? Flexão da coluna, flexão da cervical. Então, aqui também flexão da cervical, então é o padrão, né, pessoal? Vocês viram que a gente vem repetindo aí muito a questão da coluna, a questão da posição e o quanto isso é importante e o quanto isso gera de problema, né? Principalmente com o tempo. Ó, uma outra situação, né? Pessoa aqui mexendo no computador e aí o computador está muito alto, a pessoa tem que fazer uma inclinação aqui na cabeça para poder enxergar a tela. Ou aqui o computador está muito baixo, a pessoa tem que fazer uma inclinação aqui na sua coluna para poder enxergar a tela. Então, qual que é o ideal, pessoal? O ideal é a gente ter a postura ereta, né? Um ângulo entre o braço e o antebraço de 90 graus, né? Em geral, com um apoio de braço, né? Ou então que a gente tenha um espaço na mesa para o teclado ficar mais para frente aqui, a gente poder apoiar o antebraço na mesa, né? Em geral e em especial, evitar as mesas com quina viva, né? Que são essas quinas mesmo, né? Em geral, as bordas arredondadas são ideais, né? Alguns monitores não têm a regulagem, então é importante que a gente utilize algum utensílio aqui para poder fazer essa regulagem de altura, né? De forma que o nosso campo visual fique ali de forma correta com o monitor, né? A questão também da cadeira, né? A gente tem toda a questão da regulagem, né, de altura dos assentos, de altura dos encostos. A maior parte das cadeiras que estão sendo compradas atualmente tem todos esses itens que a gente exige nos editais, né? E a questão do apoio para os pés, né? Que a gente fez uma compra inicial, vai fazer uma nova compra, que em especial é útil para as pessoas menores, né? Que os pés acabam não ficando aqui no chão de forma adequada para a pessoa ter essa posição aqui na mesa. Então, acaba que os apoios de pés são bem importantes também. Bom, e aí a gente tem a questão da ergonomia aplicada aos mobiliários e os profissionais da saúde, né? Que é a questão da transferência aí de pacientes de um lugar para o outro, né? Eu coloquei essas imagens aqui só para mostrar, né?
Eu sei que aqui a situação seria difícil para esse rapaz aqui fazer a movimentação do paciente. Só que assim, a ideia aqui é mostrar que esse tipo de movimento, como a gente vem falando ao longo dessa apresentação, é muito prejudicial. Então, que ele deve ser evitado. Como? Sempre tentando estar bem próximo da cama, né? Você vê que aqui essas pessoas, né, estão longe aqui também fazendo movimentos de flexão, né? Adequar a altura da cama à altura do trabalhador, né, que vai manusear o paciente. Em geral, tentar sempre fazer esses tipos de movimentos, seja para um banho de leito, enfim, com auxílio de algum colega, né, para dividir um pouco esse peso, não pegar toda essa sobrecarga, tentar estar sempre próximo, né, do paciente para fazer o movimento, e não em situações assim, apesar de que aqui é uma situação totalmente atípica, mas foi justamente para mostrar todo esse esforço que é gerado, né, e que deve ser evitado, né, igual essa pessoa aqui já está numa situação mais correta, né. Muitas vezes a pessoa não se equipa com os equipamentos de proteção adequados, né, para poder ganhar tempo. Como eu falei, o tempo é o inimigo da ergonomia e acaba ficando mais longe do paciente para não ter um contato muito próximo. E aí faz a atividade, por exemplo, aqui de trás e aí acaba flexionando muito a coluna. Então a ideia é sempre fazer a atividade próxima daquilo que você quer movimentar, né? E sempre tentando manter a coluna de forma ereta. E para isso a altura aqui da cama vai ser fundamental também. Um outro item também, né, pessoal, a gente vê também situações dessa, né, de movimentação para cadeira de roda, etc. Também, né, aquela questão, ao invés da pessoa agachar para poder movimentar as pernas da pessoa. Mais uma vez, pessoal, a questão do tempo, né, é mais fácil eu simplesmente agachar assim de forma errada, flexionando toda a minha coluna para poder mexer a perna de um paciente, do que eu agachar no chão, mexer a perna, depois me levantar. Então, muitas vezes a gente desanima de fazer isso, só que é exatamente isso que gera o problema, né? E um dos equipamentos de proteção que a gente comprou para fazer teste em algumas enfermarias é esse equipamento aí, que é uma cinta ergonômica, né? Ela pode ser usada das duas formas, ou ela pode ser usada no profissional para que o paciente segure no profissional e se auxilie para levantar, por exemplo, ou seja, evitando que o profissional faça toda a força nos braços, flexione a coluna, exerça torção na coluna, etc. Né? Porque essa é uma cinta que tem vários locais para pega aqui, né? Como a gente pode ver nessa fotinha. Ou então pode ser usada no paciente, né? Onde o profissional vai usar essa cinta para poder ter uma pega melhor no paciente, ao invés de tentar pegar no braço, pegar debaixo da axila, enfim. Né? E isso vale até para movimentação no leito, dependendo se conseguir passar essa cinta aqui por debaixo da pessoa. Então foi um item aí ergonômico que a gente comprou, né, recentemente, que a gente fez um teste, o pessoal tem gostado bastante, em especial na clínica médica, e que a gente já colocou num novo processo de compra para a gente aumentar o volume desses itens aqui. Então, para quem não sabe, né, a maior parte das enfermarias tem esse item. Depois conversa com o RT da sua enfermaria, né, provavelmente ele recebeu um ou dois itens desse lá, que a gente fez um teste para ver. E aí é bom você testar, ver como é que funciona, ver se você se adapta, né? Então esse é o ideal. A outra questão é o apoio de pés, né? Um outro item ergonômico que a gente fez a compra. E a questão também dos mousepad ergonômicos, né? Que é aquele mousepad com um apoiozinho de pulso, né? Justamente para que não haja uma torção também, flexão do punho ao movimentar o mouse. Né? Então, essa é a grande questão, pessoal. A gente tem comprado alguns itens relacionados à ergonomia. Né? Outros são também da maior parte dos setores, né, que precisam de alguma adaptação, seja um caixotinho que é necessário ser feito para poder usar como apoio de pés enquanto a gente não tem um apoio de pé adequado, seja um caixotinho também para a gente colocar embaixo do nosso monitor, seja uma mesa que tem que ser trocada, adaptada. E principalmente, né, o mais importante somos nós, né, termos o discernimento de executar as tarefas de forma ergonômica, né, como a gente viu aqui ao longo de toda a apresentação, evitando sempre flexionar, torcer a coluna, né, tentando sempre manter ereta, se aproximando do objeto e preocupando-se sempre mais com a nossa saúde, né, nossa saúde ergonômica nesse sentido aí, do que com a realização do tempo de forma rápida. Né? Obviamente, numa situação de emergência, muitas vezes a gente tem que
executar a tarefa de uma forma um pouco mais rápida e não pode seguir todos esses padrões que a gente mostrou aqui. Mas, em geral, né, e na maior parte das enfermarias, a gente tem um tempo para atuar. Né? Então, a gente pode fazer as coisas com um pouco mais de tempo, um pouco mais de tranquilidade ali e atuar de forma mais ergonômica. Né? Então, esses são os primeiros equipamentos aí que a gente tem adquirido para o hospital. E é isso, pessoal. A gente está aí à disposição na segurança do trabalho para qualquer dúvida. Né? E é isso aí. Até mais.